depois soltaram um vídeo. Esse vídeo tem crianças em um local que aparentemente pode ser o próprio templo Epstein, ninguém sabe, mas isso foi vazado há anos atrás. Hoje a galera tá compartilhando esse vídeo como se fosse dos arquivos Epstein agora, mas isso foi denunciado pelo Isaac Kapp há muito tempo atrás. E ele denunciou, um dos caras que ele mais denunciou foi o próprio Tom Hanks, envolvido com tudo isso. Quando a gente puxa pra dentro da indústria, cara, é um negócio muito feio, da música, indústria de Hollywood, séries, é um negócio assim que a gente perde aquele encanto que a gente tem quando é criança e não conhece essas informações e vê que os caras não estão trabalhando para trazer entretenimento ou coisas boas para nós. Eles estão simplesmente trabalhando no nosso mental, muitas vezes para afetar crianças, para que isso seja normalizado e eles possam cada vez mais fazer isso com crianças. Um negócio assim, pesado, pesadíssimo. Os caras puxaram, não sei se você ouviu falar, com esse lance do Epstein aí, que eles falaram deles comendo, né? Literalmente comendo, jantando bebês e essas coisas. Canibalismo, né? Canibalismo, puxaram até mesmo teorias com o próprio McDonald's, onde nos Estados Unidos eles já encontraram dentes de crianças em hambúrgueres e falaram que os caras poderiam estar até usando carne humana, velho. É um negócio assim, surreal. E tem um vídeo que eu trouxe aqui, um videozinho curtinho. Não sei se dá pra rodar ele aí, que faz com que todo mundo fique com uma pulga atrás da orelha agora, vendo um videozinho desse, onde a gente tem uma placa de merchan dos hambúrgueres. Que eles colocam assim. Vamos ver se eles conseguem colocar aí na tela. É esse mesmo. Ó, vê se você... Eu nem vou falar o que é. Vê se você fica com o pé atrás, Vilela, vendo isso aí. Cadê? Não dá pra aumentar? Tá pequeno. Ó, o que tá escrito na propaganda? Agora, liga com as informações que você recebeu do caso Epstein, velho. Baby, a gente tá falando de bebês. Baby Burger. E a gente tem a ligação entre as carnes dos hambúrgueres com carnes feitas de carne humana, velho. Quando a gente olha os arquivos Epstein, tem vídeos lá de crianças falando, cara, meu pai me obrigou a comer carne, meu pai me obrigou a fazer isso com bebês, tipo, a matar e etc, cara. É um negócio realmente pesadíssimo. Pesadíssimo, pesadíssimo. Negócio assim, triste de se observar, velho. Os caras fazem ritual em tudo. Se a gente observar ao redor, você consegue encontrar coisa subliminar em praticamente tudo quando a gente fala do mainstream. Se você observar, a gente teve nos últimos dias as Olimpíadas de Inverno 2026, qual eles fizeram um grande ritual a céu aberto. Eu não acho legal colocar o vídeo da abertura das Olimpíadas aqui, porque eles estão barrando por direitos autorais de todas as formas. Mas eu fiz um estudo, um breve resumo aí, sobre o que eles fizeram nesse ritual. Os caras iniciaram abrindo com anjos caídos, e a gente comentou sobre isso no começo, quando a gente falou a respeito do livro de Enoque, porque os anjos caídos refletem aquilo que a gente falou sobre o governo mundial. Eles contaminaram o DNA da raça humana no início e eles têm esse plano diante do transhumanismo para finalizar com a raça humana. Na abertura das Olimpíadas, a gente viu de forma clara os anjos caídos, inclusive eles estão com a testa rachada, dançando. Em certo momento eles pegam e fazem esse gesto, que é o gesto do One Eye, é o gesto do único olho. Esse gesto mostra que eles estão completamente fechados com essa elite, estão entregando o corpo, a alma e mente deles para serem escravos da elite, submissos à própria elite, em troca de bens materiais, fama, poder, dinheiro. Eles vendem as suas almas, é mais ou menos isso. Então, ali eles representam o quê? Os anjos caídos e o controle dos escravos monarca, que é o que a gente tem nos dias atuais. Na sequência, depois da dança, eles colocaram uma espécie de palco onde ocorreu o resto da cerimônia, que traz essa espiral com 4 entradas. As entradas representam norte, sul, leste, oeste, e a espiral, ela representa, mais uma vez, falando sobre isso aqui, o controle mental monarca. Tá. Que é o caminho aonde o escravo monarca, aquela pessoa controlada mentalmente, tem que trilhar para alcançar a dissociação mental, que é aquela fragmentação mental que a gente comentou no início, onde
eu falei a respeito dos alter egos, deles fazerem a vítima passar por um trauma e criarem uma nova mentalidade nessa vítima. Essa espiral é o caminho onde eles trilham para encontrar esse controle mental. Quando a gente olha filmes, por exemplo, como O Mágico de Oz, você vê a Dorothy com os sapatos vermelhos, você vê quanta referência subliminar a gente tem ali. Ela fazendo uma referência ao Red Shoes Club com os sapatos vermelhos, andando em uma espiral como essa, que no caso é a espiral do caminho dos tijolos dourados, alguma coisa assim. O filme O Mágico de Oz é um dos que melhor representa o controle mental e a sua dissociação mental. Representa os escravos. Ela é uma escrava monarca que está passando pelo caminho da dissociação mental. Assim como Alice no País das Maravilhas. Negócio pesado. A gente viu isso agora na semana passada, na abertura das Olimpíadas. Ah, é? Se a gente descer um pouco mais, a gente tem a pira olímpica, que eles acenderam. Essa pira formou uma espécie de pentagrama. É uma coisa meio caleidoscópica, né? Isso, do lado. Essa imagem que você tá falando aqui? Essa imagem aí. Do lado direito você vê duas pessoas de branco ali, um homem e uma mulher. Eles estão acendendo uma única chama. Isso representa a androginia, como a gente falou de Baphomet. Um homem e uma mulher unificados. Então a gente está falando deles acendendo uma chama de algo que vai interligar um homem e uma mulher. Essa chama formou uma espécie de pentagrama invertido. O pentagrama é aquele que está na testa de Baphomet, que é o ser andrógeno. E esse pentagrama é um símbolo de invocação. A gente fala de geometria sagrada. E os caras usam isso para fazer um ritual. Na sequência, esse pentagrama aceso ficou dentro de um arco que tem em Milão, que é uma espécie de um portal. É como se eles estivessem canalizando toda a energia daquelas pessoas, de quem está assistindo, para empurrar ou para trazer, na verdade, algo por dentro desse portal que está ali em Milão. Você vê? E você vê pessoas que são escravas dentro dessa cerimônia, como a própria... Cara, me fugiu o nome dela, não é a Beyoncé, Mariah Carey. Sim. Ela fez a apresentação ali. A Mariah Carey é uma das grandes escravas sexuais da própria elite. A gente fala a respeito de MK Ultra bastante, que é o que o pessoal conhece por causa dos vazamentos da CIA. Mas no controle mental ele é dividido entre MK Ultra, MK Delta e MK Beta Keaton. O MK Delta é um controle de programação mental assassina. Quando você vê geralmente casos muito chocantes na mídia de psicopatas que entram, por exemplo, o cara entrou numa sala de cinema metralhando todo mundo lá, cara, isso é programação MK Delta. Sim. Aquele cara que apareceu recentemente no metrô, onde ele tirou a vida daquela garota sueca, não sei se você lembra. Nossa, facada, tava né? com um casaco vermelho assim, ele veio por trás dela, deu no pescoço dela. Ele, quando foi preso, ele falou: colocaram um chip na minha mente e aquelas vozes me mandaram fazer isso. Então, louco. aí taxaram o cara como um esquizofrênico. Mas na realidade é porque ele foi controlado pelo que a gente chama de MK Delta. E MK Beta Keaton são os escravos sexuais da elite. Eles são representados em séries, por exemplo, como Round 6, onde eles são colocados como móveis. Você pode ver que quando aparece a elite naquela série, eles estão com móveis que existem pessoas que são cadeiras, mesas, poltronas. Recentemente, a gente viu uma apresentação feita por uma moça que se chama Bianca nos Estados Unidos, e ela estava com Kanye West. Eles fizeram na semana passada uma representação onde colocou também pessoas como cadeiras. Ela senta numa mulher, tem outra que segurando a mesa numa posição debaixo da mesa. Então a gente vê que isso representa o MK Beta Keaton. E a Mariah Carey é uma dessas representantes. Você pode ver que no Instagram dela tem fotos dela cercada de homens no centro das atenções, assim como a gente viu nas Olimpíadas, onde ela apareceu no centro da espiral. Sim. E ela é a principal cantora quando a gente chega nas festas de fim de ano, no Natal, que também aparece muito, porque ela canta aquela música que a maioria das pessoas coloca no Natal, representando a Saturnália, que é onde eles fazem onde faziam, né, no Império Romano, aquele bacanal todo, aquela promiscuidade toda. A Mariah Carey representa isso de forma subliminar. Não só ela, mas como muitas outras representam as escravas sexuais
do sistema. Você vê, essa Que apresentação bizarro, aí aconteceu semana passada, com a Bianca e o Kanye West. Colocaram pessoas da mesma forma que a série Round Six. Nossa. Negócio que quem vê, se não conhece esses assuntos, não entende. Eu, pelo menos, falo pros inscritos do meu canal, falo assim, cara, tem muita gente que acha isso loucura, mas eu acho muito interessante a pessoa aprender sobre essas coisas para conseguir enxergar esses sinais quando você tá vendo uma programação, quando você tá vendo um local, para você, quando tá conhecendo uma pessoa, porque não é só a mídia que trabalha com isso, mas muitos lugares e empresas trabalham com esses símbolos, só que a maioria das pessoas não sabe, então eles usam para eles se comunicarem e quem tá na inércia vai continuar de olhos fechados. Total. Falar de olho fechado, tem também o filme de Olhos Bem Fechados do Kubrick, Você vê? que ele morreu, o pessoal tá falando, será que ele morreu da forma que foi dito mesmo? 20 ou 25 minutos do filme foram retirados, que ele queria, ele insistiu para entrar no corte final e não entrou, que tinham relações mais assim, com Epstein e com poderosos, que o pessoal ficou com medo, eu acho. O que você tem pra falar sobre o filme? Cara, esse filme ele mostrou realmente como o negócio funciona. A gente tem Tom Cruise ali, que na minha opinião também faz parte dos invertidos. A gente tem um ritual e uma cerimônia em uma sociedade secreta. A gente vê nesse filme também o que eu acabei de falar a respeito do MK Beta Kitten, que são os escravos sexuais, não como móveis, mas usando roupas de leopardo, né? A gente fala que, sabe essas roupas de estampa de onça, que a mulher usa de oncinha, de leopardo? Tudo isso representa a programação mental monarca Beta Kitten. Agora, quanto ao Kubrick, a sua morte e o que realmente aconteceu, cara, nesse aspecto eu não sei exatamente dizer para que lado a gente vai. Tá. Mas assim, que foi um negócio muito sinistro, tudo isso foi. O que eu enxergo nisso Qual é que que... é a imagem do filme, cara? Com Tom Cruise, né? E aí é o oposto, né? E você vê que eles mostram, né, no pôster do filme, a Elite sentada, né? Um olho. Mas que subliminarmente traz a imagem de um olho também, né? Que é o olho que tudo os vê. símbolos que eles usam. Você vê que os anjos ali na cerimônia das Olimpíadas estavam tampando um olho. É o mesmo significado. Quando a gente vê isso, é o mesmo gesto, é a mesma coisa. Negócio assim, que quando você entende sobre essa simbologia, numerologia, você começa a ver tudo em vários lugares, velho. Você vê os caras, por exemplo, na época da pandemia, quando eles começaram a anunciar, cara, eles repetiam em vários estados americanos, por exemplo, até aqui no Brasil mesmo, a quantidade de pessoas que estavam infectadas. Por exemplo, na Flórida, depois em Washington, por exemplo, você via na Carolina do Norte, na Carolina do Sul, eles anunciaram em cada estado 33 vítimas. Ah, são 33 pessoas infectadas na Flórida. Ah, agora aparecia outra. Na Carolina do Norte são 33 pessoas infectadas. 33 pessoas com coronavírus. Por quê? Eles estão trabalhando ali com numerologia, algo que a gente chama de gemátria, que é onde eles transformam palavras em números e em cima disso eles buscam, de certa forma, energia. Frases prontas que o Donald Trump, por exemplo, usa muito, né, que ele repete várias vezes nos seus discursos, são todas trabalhadas em cima de numerologia, todas trabalhadas em cima de gemátria. E a gente já puxa para um outro assunto também. Aquela frase dele que ele fala bigger and better, e por aí vai, é toda trabalhada em cima de numerologia, de gemátria. Tudo isso a gente consegue enxergar entendendo sobre esses assuntos, e aí você vê isso em filmes, você vê isso em séries, você vê isso em música, você vê isso no jornal que você assiste todos os dias e não sabe o que está acontecendo. A galera chegou até a falar sobre aquela Beautiful Big Bill, alguma coisa assim. Não sei se você lembra que o Trump lançou uma lei linda e maravilhosa no ano passado. Ele criou uma frase para essa lei. Era Beautiful Big Bill ou Big Bill Beautiful. Poxa, me fugiu da cabeça agora. Mas eles pegaram isso como uma mensagem subliminar a um dos e-mails do Epstein que fala que ele estava com relações com Bill Clinton. Já ouvi esse papo aí. E é por isso que ele tava criou... mamando o Bill Clinton. Exatamente isso. E é por isso que ele criou isso, né?
Beautiful Big Bill, alguma coisa assim. O Bill seria pra ele, né? Seria por causa do Bill Clinton. E se você olha lá pro Epstein, no templo de Epstein, existia um quadro do Bill Clinton Cara, de vestido bizarro, né? com sapatos vermelhos. Vê se você acha esse quadro aí. Agora você entende como tudo tá interligado? Os sapatos vermelhos, o Bill Clinton tá de mulher no quadro, porque a gente tá falando dos invertidos, dos andrógenos, um homem vestido de mulher, e lá dentro Mas não é do o vestido templo da Epstein. Mônica Lewinsky, não, né? Ah, eles falam que pode ser, né? Eles falam que pode ser. Mas Tem assim... tem outra também do... Olha lá. Olha só. você o vê. sapato vermelho. E tem outra do Bush, né? Com um aviãozinho, não sei. Não é isso? Um avião de papel? Tem essa Nossa, também. cara, do Bush a gente tem histórias assim, pesadíssimas. Porque Sério? você tá falando do avião em relação ao que aconteceu na hora que ele era o presidente dos Estados Unidos, né? Nas Torres Gêmeas. Nas Torres Gêmeas. Nesse momento ele estava em uma escola de crianças, lendo um livro. Ele paralisa, né? Quando contam pra ele, né? Cara, as crianças estão... Presta atenção no vídeo sobre o que as crianças estão repetindo da professora. Eles repetem palavras como assim, como se dissessem assim, avião, aço. Olha lá. Ele estava na escola infantil. No momento em que ele recebe a mensagem, acho que é depois disso aí, ou antes disso. Isso aí é um quadro, né? É o quadro. Então, no momento que ele recebe a mensagem, na vida real mesmo, né? Ele tá lendo um livro que se chama Meu Bode de Estimação, em referência a Baphomet. Ou a Baal, como eles queiram colocar. Porque tá tudo interligado com os caras. E as crianças estão falando palavras como avião, e a professora fala, repitam avião, repitam aço. Mais ou menos isso. Sim. Negócio, tipo assim... Bizarro. Bizarro mesmo. Total. O que é? Cara, essa imagem na escola, no né? exato Quando ele momento recebe. que ele recebe. Um pouco antes disso, ele tá lendo esse livro que eu falei, do bode de bode. estimação. No momento ele recebe essa mensagem, e é aí que o ritual começa. Porque pra mim o que aconteceu ali é um grande ritual. O número 911, ele é um número que representa um número que vem antes do número do Criador. Por exemplo, Deus se coloca como o alfa e o ômega. É o número 1 e o número 0. A gente coloca isso como o número 10. O número 9 ele vem antes do 10. E o número 11 vem depois. Quando os caras utilizam o número 9 e o 1, e cara, você vê muito isso. Você vai ver muitas mensagens subliminares em filmes falando a respeito do 9 e o 1. Em séries, em desenhos animados como Simpsons, por exemplo. Você vê no filme Exterminador do Futuro, do Arnold Schwarzenegger, o antigo, lá atrás, a respeito do número 9 e o 1. Você vê essa numerologia, que é o que a gente está falando da gemátria ali, colocada de forma subliminar. Então eles estão simbolizando ali o número de Baphomet. É aquele que vem antes e depois de Deus na mente deles. É um ser andrógeno. É um homem e mulher ao mesmo tempo. O bem e o mal. Representa o pecado de Adão e Eva. Baphomet é colocado como o número 9 e o 1. Você vê que o dia que aconteceu isso nas Torres Gêmeas, a gente teve a data do 9 e 1, porque foi no dia 11 de setembro. A gente tem o primeiro ano do terceiro milênio, que foi o ano de 2001. E a gente tem as duas torres que também formam o número 11. Então a gente tem uma numerologia completa em cima disso. Quando a gente olha para os arquivos Epstein, para filmes, séries e desenhos animados, você vê todas essas informações se encaixando e uma adoração oculta a Baphomet, que agora não é mais oculta, né? A gente viu que os caras realmente adoram. Por exemplo, nos Estados Unidos, se você precisa de uma emergência, o que você faz? Você diz com o número 911. Então você não clama a Deus quando você precisa de ajuda. Você liga para Baphomet, é mais ou menos isso. Você entende? Você pede o socorro a Baphomet, porque para os caras ele tá maior que Deus. Então, constantemente a gente vai ver esses caras fazendo rituais. E na maioria das vezes é como a gente falou, eles vão pedir a nossa aprovação para que subliminarmente a gente aceite e permita com que eles possam fazer esses rituais. E essa aprovação vem como? Vem com notícias, vem com filmes, vem com séries, vem com programas de televisão, vem pela indústria da música. A gente vai ver isso de forma constante em tudo que é lugar. Entendi. Pô. O Romer, tem perguntas aí do pessoal? Temos sim.
A gente já tem uma pergunta aqui separada do Carlos Henrique. Ele está perguntando o seguinte, ó. Você acredita mesmo que existe uma nova ordem mundial organizada ativa até hoje, ou acha que são grupos menores de poder que acabam se conectando por interesse comum? Certo. Como eu falei, esse lance de criar uma nova ordem mundial é algo que vem desde o início, né? Como a gente falou, Nimrod foi o primeiro cara que tentou criar a primeira nova ordem mundial na época. Uma ordem que foi frustrada por Deus quando Deus, ali na Torre de Babel, separou os idiomas. Hoje, a gente vê esses caras subliminarmente construindo uma nova Torre de Babel, que é o sistema que nós temos atualmente. É um sistema político, religioso, financeiro e por aí vai. Hoje, eu vejo assim, que existem grupos de divisão, e é uma divisão psicológica que eles usam na nossa mente, esquerda e direita, como eu falei, Estados Unidos e China. É o que a gente vai ver na mídia disputando o poder. Só que acima desses caras, existe uma elite que controla tudo isso para que realmente essa divisão ocorra e eles instaurem aquele processo, dividir para conquistar. Uma população dividida, ela não vai focar em quem está em cima, ela vai focar no seu opositor. Então as pessoas ficam brigando umas com as outras, esquecem de quem realmente está controlando, e esses caras vão trabalhando para que eles consigam chegar no objetivo final e finalmente eles conseguirem implementar essa nova ordem mundial, que provavelmente acontecerá por meio da inteligência artificial e do transhumanismo. Nesse momento que a gente está vivendo, não tem como dizer que ainda irá acontecer uma nova ordem mundial. Ela está em total andamento, principalmente desde o ano 2001, que foi quando eles fizeram aquilo lá, né, nas torres, e aparentemente tudo começou. O que a gente viu em 2020, com programação preditiva da pandemia, do Covid, foi simplesmente um processo para acelerar o mundo digital. Você pode ver que, cara, compras online ali explodiram. A galera simplesmente aprendeu muito mais a fazer videochamada para falar com os familiares do que já se existia no mundo até tal época. Então eles começaram a usar muito mais os aplicativos, utilizar os celulares, os computadores para fazer tudo, para comprar, para conversar, para pedir remédio, para pedir comida. Então o mundo digital acelerou. Só que ali foi só um teste. O que eles observaram com aquele teste de pandemia? Eles viram que eles têm controle da população, conseguiram deixar todo mundo em casa. Eles viram o quanto o ser humano, 8 bilhões de pessoas, degrada o meio ambiente, porque eles se consideram donos do mundo. Então, 8 bilhões de pessoas estão destruindo o mundo deles. Eles precisam reduzir essa população. Eles viram que, se eles mantiverem as pessoas em casa sem fazer movimento, o meio ambiente fica limpo. Tanto é que rodaram um monte de vídeos na época, fotos e vídeos mostrando como os céus estão limpos em Washington, como os céus estão limpos na China, como os céus estão limpos em São Paulo com as pessoas em casa. Porque eles estavam fazendo testes para ver como o mundo deles iria se portar com menos pessoas. Notícia urgente. Você ainda não deixou um like, comentou e se inscreveu. Isso é uma vergonha.